Olá, graça e paz, gente. Estamos retornando para a segunda parte do assunto Jesus, a personagem central da profecia bíblica. E eu quero agradecer, tem alguém aí por trás da câmera, que é a minha esposa, a pastora Noemi, que está nos ajudando, né? Muito obrigado, Deus te abençoe. Agora são 2h02 da manhã e nós chegamos de um trabalho em que ela esteve ministrando em Campo Grande, ali junto à pastora Luciene, um trabalho de mulheres, falando sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Tá? Foi uma bênção. Foi um renovo, sem dúvida. Bom, retomando o assunto, nós falamos sobre Jesus como parente próximo, né? Depois nós vamos retornar a esse ponto, mas eu quero enfocar agora, ainda ligado ao aspecto da salvação, o aspecto profético da salvação, Jesus como o ungido que foi morto. Existem dois aspectos do ungido e é uma coisa bastante interessante. No livro de Daniel, por exemplo, no capítulo 9, no versículo 25, Daniel trata da seguinte profecia: depois das 62 semanas, será morto o ungido, né, o Messias, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então, essa daqui é a profecia em que fala que o Messias, o ungido, seria morto. Bom, nós vemos o cumprimento disso, tá? O próprio Senhor Jesus falando a respeito no Evangelho de Lucas, conversando com os 2 discípulos de Maús, quando ele diz: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Lucas, capítulo 24, do versículo 26 ao 27. Então, não somente Daniel, mas também existem outros textos que falam do ungido, né, daquele que viria e que seria morto. Bom, mas existe um outro aspecto também ligado a esse, que é o rei da glória, o rei ungido. E existem vários textos, e eu quero pegar aqui apenas um, que é o Salmo 24, do versículo 8 ao versículo 10. Tá? Ele é um salmo davídico, né? Mas que entendemos do seu aspecto futurístico, profético. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Tá? Então, esse salmo
é um salmo messiânico, um salmo que destaca a pessoa do Messias como o Rei da Glória, forte e poderoso, poderoso nas batalhas. Tá? Então, não é apenas um ungido que foi morto, mas ele é o Rei ungido que há de reinar, poderoso nas batalhas. Bom, olhando para o Novo Testamento, no livro de Apocalipse, capítulo 17, no versículo 14, tá? Então, nós vamos tomar a parte profética, né? Pelejarão contra o Cordeiro, tá? Aqui pelejarão, ou seja, o anticristo, né? A besta, o falso profeta e os seus exércitos em conluio, né? Ou seja, unidos para tentar impedir a vinda do Messias. Vê se pode um negócio desse. Continuando a leitura, diz: e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Ou seja, a igreja gloriosa, né, que há de retornar com ele. Então, são vencedores com ele. Tá? Bom, um outro aspecto também desta profecia do Rei ungido, mais detalhadamente, encontra-se no livro de Apocalipse, capítulo 19, do versículo 19 ao 21, que diz o seguinte: e vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos congregados, para pelejarem contra aquele que estava montado no seu cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com uma espada que saía da boca do rei ungido, do Messias, daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, está aí um aspecto, né, profético do Senhor Jesus Cristo, em que mostra ele como o rei que há de reinar. Então, assim, nos faz lembrar do Salmo 2, você pode dar uma olhada no Salmo 2, né, em que os reis da terra se unem, né, em conluio, ou seja, para fazer oposição a Deus e ao seu ungido. Entretanto, isso é totalmente impossível, esse esforço satânico humano de impedir com que o Rei da Glória reine. Tá? Então, retornando à questão do resgatador, a figura principal de Jesus Cristo no livro de Apocalipse, tá? É o resgatador. Então, ele é o cordeiro, né? O resgatador digno de tomar o livro e de abrir os seus